Hoje a indústria audiovisual brasileira, ela tem o PIB que ela gera é maior do que a indústria farmacêutica ou do que a indústria de celulose. Então é um valor significativo, né? Eu quero viver de música mesmo, assim. Quando a barra tá pesada, a melhor coisa é sair fora mesmo. ¿Quiénes serán estas personas? Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. E para te proteger do Brasil. Vamos mudar esse clima, eu vou botar uma música. Aqui comigo, Volney Oliveira, vamos falar sobre Cine Ceará. Seja muito bem-vindo à Opinião CE e ao Entre Assuntos. Obrigado, Elma. Olha, falar sobre Cine Ceará é contar uma história que mexe com regionalismo, que mexe com arte, que mexe com cinema, que mexe com um pouco de tudo aqui da gente, né, Volney? O que é que a gente pode esperar dessa 35ª edição? É um marco aí, um número fechadinho que conta uma história. Imagina que o Cine Ceará começou em 1991, né? Com uma sementinha que o meu pai, meu saudoso pai, Eusélio Oliveira, plantou, que era o Videomostra Fortaleza. Eu assumi a partir do terceiro Videomostra Fortaleza. E aí criamos o Cine Ceará em 95, né? Muda de nome, e de perfil também. E agora a gente chega a 35 anos seguidos, sem faltar nenhum anozinho, e um festival consolidado como um dos principais festivais de cinema do Brasil, e que já começa a abrir uma fama, digamos assim, no contexto ibero-americano, né? Então, o que a gente pode esperar esse ano são muitos filmes bons, né? Foi um ano que batemos recorde de inscrições, tivemos 360 longas aproximadamente, quase 1.200 curtas. Nossa. E 130 filmes que se inscreveram na mostra Olhar do Ceará, que é uma mostra exclusiva das produções cearenses, né? Então a gente vai ter muita coisa legal nesse festival. Vamos ter algumas exibições especiais, como O Agente Secreto, do Kleber Mendonça, que ganhou o Cannes, né? A gente vai estar exibindo no festival. Para Vigo Me Voe, que estreou em Cannes, que é um documentário do Lírio Ferreira e da Karen Harley, sobre o Cacá Diegues, também vai estar sendo exibido aqui. E assim, é uma programação imensa e intensa, e eu acho que é uma oportunidade única. O festival é totalmente gratuito, de você ter acesso ao melhor da produção de longa-metragem ibero-americana, de curta-metragem brasileiro e da produção cearense também. Uma característica que eu acho que marca muito é essa formação de público. O cinema, a produção audiovisual, ela tem uma cadeira cativa ali para muita gente, mas esse olhar, essa junção de todas essas produções e ter um momento específico para isso, e essa história toda construída ao longo desses 35 anos, contribui bastante, né, Volney, para fazer essa formação de plateia e trazer esse olhar mais atento para a produção regional, local também. Com certeza. Imagina que toda essa efervescência do audiovisual que nós vivemos hoje, ontem o deputado Guilherme Sampaio, líder do governo na Assembleia, convocou uma audiência pública sobre a criação da empresa Ceará Filmes, né? Então, o festival, ele é um dos festivais brasileiros mais políticos, porque aqui nasceram grandes entidades do audiovisual brasileiro, como a PCNN, Associação de Produtores e Cineastas do Norte e Nordeste,
que depois virou a CONE, Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Eu fui o primeiro presidente da CONE, que é uma associação de cineastas dos 9 estados do Nordeste, né? Que congrega 9 estados. Então, 9 estados não, é Norte, Nordeste e Centro-Oeste, desculpa. É quase o Brasil Quase todo. o Brasil todo. São 16 estados mais o DF. Então o festival sempre teve, as primeiras reuniões sobre a Ceará Filme foram aqui no Cine Ceará. Nós tivemos em 2023 um seminário sobre a Ceará Filmes, puxado também pelo festival. Então, se nós somos hoje um estado que tem 2 cursos superiores de cinema, o da Unifor e o da Federal, o sequencial da Vila das Artes, do audiovisual, que vai completar 20 anos. Muito disso se deve ao Cine Ceará, que sempre se preocupou com o tripé formação, produção e difusão. E quando eu fui estudar cinema em Cuba, em 1986, só existiam 3 escolas, 3 universidades de cinema, né? 3 cursos superiores de cinema. O da Federal Fluminense, o da ECA USP e o da UNB. E meu pai, minha família não tinha dinheiro para bancar que eu fosse estudar no Rio, São Paulo ou em Brasília, né? Mas aí eu passei no concurso para estudar cinema em Cuba. E hoje você tem 2 universidades e um curso sequencial. Além disso, você tem o Porto Iracema das Artes, que mantém o Sena 15, que o Karim Ainuz é um dos tutores, né? Você tem um bocado de coisa muito legal. Eu acho que o estado do Ceará hoje, o governador Camilo Santana, nosso ministro da Educação, criou o MIS, o Museu da Imagem e do Som, a Pinacoteca, a Estação das Artes, o Centro Cultural do Cariri, né? Que é um lugar lindíssimo e imenso. Então, eu acho que a gente está muito bem como um estado que fez o dever de casa nesse tripé formação, produção e difusão. Isso consolida o estado nessa posição e como é que vocês fazem esse mapeamento geográfico para além do Ceará, né? É muita gente olhando para cá e o Ceará também olhando para fora, entendendo toda essa conjuntura nacional e internacional, né? Como é essa troca? Como é que vocês fazem esse mapeamento geográfico? Legal você ter perguntado isso, porque assim, em 2006, nós tomamos a decisão que o Cine Ceará deixaria de ser um festival do cinema brasileiro para ser um festival do cinema ibero-americano, né? Porque nós somos o único país da América Latina que fala português e esse link com a América Latina, que é o nosso continente, é fundamental. Então a gente começou a construir essa ponte. Então, por exemplo, esse ano, na competitiva de longas ibero-americanos, nós vamos ter longas do Equador, Nossa. Vamos ter longas de Porto Rico, que nunca... São cinematografias que dificilmente chegam aqui, então chegam através do Cine Ceará. Então esse olhar, essa interlocução tem a ver com esse nicho que o Cine Ceará abraçou do cinema ibero-americano. Isso é muito, muito, muito fantástico, muito interessante e quebra, né, essas barreiras. Agora vamos falar um pouco o seguinte, quando a gente fala de arte, de sétima arte, de arte de uma forma geral, a gente fala de processo criativo, de talento, de cultura, a gente fala de uma série de coisas, né? Como é que você enxerga hoje
o profissional, né? Nós temos aí esse tripé que você colocou de formação, mas tem uma coisa assim na arte que parece que ela nasce com a pessoa, né? E parece que determinados lugares do mundo, eles produzem artistas de uma forma quase que natural. Uhum. Né? Qual é o teu olhar sobre isso quando a gente fala sobre cinema? Olha, eu acho que essa coisa do dom, né? Você já nasce com ela. É como um Patativa do Assaré, que não fez nenhuma escola, era analfabeto e olha o tamanho do Patativa do Assaré, né? E isso a gente tem no cinema, tem em várias áreas, mas no cinema você tem muito isso também. Tem muita gente boa que faz cinema hoje que não fez uma escola de cinema. Por exemplo, Rosenberg Cariri, nosso decano do audiovisual. Rosenberg é autodidata, imagina, Rosenberg fez o Caldeirão da Santa Cruz do Beato Zé Lourenço, né? Em 1983, quando não existia nada. Eu acho que se passaram muitos anos para ter um longa depois do Caldeirão. Então eu acho que esses exemplos aí são, né, quando você tem o dom, não precisa nem de escola, né? Você consegue. Agora, cinema é uma área difícil. Você tem que ter o dom mesmo, tem que gostar mesmo, porque não é uma profissão como você ser médico, você ser advogado ou você ser engenheiro, né? O Rui Guerra, primeira vez que eu conheci o Rui Guerra lá na Escola de Cinema de Cuba, ele dando uma palestra, uma das coisas que ele falou que eu nunca esqueci é que o cinema brasileiro é como a fênix, renasce das cinzas, né? Você está sempre recomeçando, né? E agora, há pouco, com o governo Bolsonaro, acabou o Ministério da Cultura, né? Por sorte não acabou com a Ancine, mas tentou. Então a gente está sempre... Quando eu estava terminando a Escola de Cinema de Cuba, o Collor de Mello, com uma canetada, acabou com a Embrafilme, que era a empresa brasileira de filme criada pelos militares e que funcionava muito bem. Então, daí para se reconstruir o que nós temos hoje, foram... A sensação é que você dá vários passos para frente, depois dá vários para trás e fica nesse ioiô, vai e volta. Vai e volta, exatamente. E o que é que faz essa resistência acontecer? Eu acho que o amor que você tem, o carinho que você tem pelo cinema, né? Ou seja, eu não me vejo fazendo outra coisa que não fazer cinema, que não fazer festival, né? Eu terminei agora, recentemente, o Lampião, Governador do Sertão, que já foi lançado comercialmente, que foi um filme que eu passei 21 anos fazendo. Nossa! Então, imagina, né? Tem que ter muita paixão, né? Tem que ter muito... Tem que ter muita entrega. Então é isso, e tem problemas do cinema brasileiro que não foram resolvidos ainda, como o problema seríssimo da distribuição. Muita gente faz o filme e ele fica numa prateleira e para você conseguir exibir agora vai ter um edital para distribuição do Ministério da Cultura, mas é um nó ainda que a Embrafilme tinha isso resolvido. A Embrafilme tinha a distribuidora da Embrafilme. A Embrafilme era desde a concepção do projeto, produção, finalização, distribuição e venda internacional. Cadeia completa. Cadeia completa. Quando eu cheguei em Cuba, em 86, você via lá no MECLA, no Mercado de Cinema Latino-Americano, que era junto ao Festival de Havana, você via a Embrafilme com um standzinho lá vendendo os filmes brasileiros para o mundo todo, né? Então tudo isso aí foi desconstruído pelo Collor, com uma canetada só. Então a gente está ainda
como diria Rui Guerra, né, reconstruindo O que foi destruído. o que foi a Embrafilme. Volney, me fala uma coisa, esse caminho, o cinema, de uma forma geral, ele precisa desse incentivo público, ele precisa dessa base, ele precisa desse suporte, né? E tem essas idas e vindas, como você já relatou aqui. Como é que você enxerga aí algo que pudesse realmente dar essa segurança, essa estabilidade? Existe essa possibilidade? Ou vocês vão estar sempre galgando aí esse espaço, porque a gente está acoplado aí a situações que independem da vontade dos próprios artistas? Veja, em 93, 94, o César Maia criou a Rio Filmes, porque foi durante muito tempo, depois que o Collor acabou com a Embrafilme, pouco tempo depois ele criou a Rio Filmes. A Rio Filmes distribuía cinema brasileiro e tal. Nos anos 2000, o Fernando Haddad, quando estava na prefeitura de São Paulo, criou a SP Cine, né? Ano passado, a Bahia criou a Bahia Filmes. E nós estamos aqui criando, que é uma promessa do governador, que ontem o Guilherme Sampaio, líder do governo, na Assembleia, o deputado, falou que está garantida a Ceará Filmes, né? Mas tem toda ainda uma tramitação. Então, a Ceará Filmes seria esse porto seguro para a gente, né? Seria essa possibilidade de você ter uma empresa que vai cuidar de toda essa cadeia, da produção até a distribuição, né? Ontem a secretária Luísa Sela, da Cultura do Ceará, falou dos cinemas no interior do estado que estão sendo construídos. Tem uma rede de cinema, vão ser 20 salas de cinema, acho que já tem, se eu não me engano, 6 que vão ficar prontas esse ano, que é uma forma também de você descentralizar a produção. Então eu acho que... Porque precisa do cenário, você precisa do local para que as pessoas possam chegar aí, né? Sim, o filme sim. Precisa ser exibido. Precisa ser exibido. Não adianta nada você fazer um filme e ficar numa prateleira, né? Tem que ser visto. Então, eu acho que a Ceará Filmes pode ser esse porto seguro, né? Que bom que temos aí bons horizontes. Né? Vamos falar um pouco sobre tecnologia. Quem tem o dom da arte, a gente falou um pouco sobre isso, tem o olhar e faz, né? Vai lá e faz, seja como for. Mas a gente hoje tem um aparato tecnológico absurdamente evoluído, e como é que esse encontro de tradição e modernidade, como é que é esse casamento, como é que é a tecnologia hoje dentro do cinema regional, local e nacional? Não, essa questão da tecnologia é impressionante porque a velocidade com que ela muda é muito rápida, né? Quando eu fui filmar Os Últimos Cangaceiros, que é um longa que eu fiz, uma câmera que filmasse em Full HD custava $100 mil. Nossa. Aí eu comprei uma câmera mini DV, que era mais barata, mas que a qualidade dela a Ancine aceitava, que custou $14 mil. Hoje eu tô fazendo vários filmes aí com câmera que filma em 4K, que custa hoje $2 mil. Então nós saímos de $100 mil para $2 mil com a mesma qualidade. E também a câmera, que era uma câmera imensa, diminuiu de tamanho. Quando o rapaz colocou aqui esse microfone maravilhoso, que ele é um imã. Antes você tinha que botar uns fios conectores, né? Ou seja, então essa coisa da tecnologia, ela é uma velocidade muito rápida. Mas eu sinto saudade do tempo que você pegava no filme, né? O Milagre em Juazeiro, que é o meu primeiro longa, eu fiz em 16 milímetros, né? Você pegava no rolo e via, porque tem algumas coisas que a tecnologia não resolve. Por exemplo, você tem um HD. Se tu guarda esse HD
ele não demora, ele não sobrevive 10 anos. O cinema, a película, a Cinemateca Brasileira tem filmes com mais de 100 anos, que ainda estão inteiros, digamos assim. O contraponto desse avanço e desse acesso mais rápido é a fragilidade, né, do Exatamente, material. É a fragilidade do material. É muito... um HD desse, se você derrubar, você pode perder o material todo. Uma lata de filme, se você derrubar, ela continua inteira, porque ela é forte, né? E você falou aí do Milagre em Juazeiro, eu lembro que eu estudei esse filme, porque eu trabalhei muito tempo fazendo reportagens especiais sobre o Padre Cícero, o processo de tudo que aconteceu lá em Roma, a ida dos documentos. Inclusive, eu tive junto com pessoas que trabalhavam com você lá. Que legal. E o cinema tem isso, né? O cinema, ele tem uma ciência própria, digamos assim. E isso é importante até no arquivo, né? No que você vê, porque ele retrata momentos importantes que fazem essa conexão das pessoas com a própria história, com as próprias raízes, traz esses pontos de reflexão, e aí é uma outra nuance que eu acho que o Cine Ceará coloca muito bem no palco para que seja visto, para que seja apreciado e estudado. Não, com certeza, e o Cine Ceará, a gente sempre se preocupou que ele não fosse só um festival de cinema, né? Daí ele ser um tripé formação, produção e difusão. Por exemplo, o filme que abre o Cine Ceará esse ano, antes do longa, é um curta-metragem do projeto Compartilha Animação, que é bancado pela Enel. Nós fizemos curso de cinema de animação para 200 alunos de escolas públicas, e daí selecionamos os 20 melhores para produzir um filme de até 5 minutos de duração em animação. Então, esse filme vai ser exibido na abertura do Cine Ceará, que é um trabalho de formação de plateia já, né, com crianças, Então, a gente sempre está preocupado com que não seja só um festival de cinema, que você tem cursos também que acontecem, você tem lançamento de livros, você tem seminários, né? Isso vai criando essa continuidade, né? Sim. Vai criando eu acho que vai engordando essa massa, esse caldeirão que mergulha e que bebe dessa fonte, né? E eu acho que isso é fantástico, e a gente vê, eu acho que essa coisa do Cine Ceará, ela inspira muito, né? E projetos pequenos que trabalham com literatura, inclusive meu filho participa de um, que tem uma colônia de férias que é uma produção de um filme. Olha aí. Obviamente que é uma produção mais simples, obviamente, claro, com crianças que estão ali tendo contato com os livros, naquele início de namoro ali com a literatura, e eles fazem essa produção, e a colônia de férias é você filmar, escolhe um livro, transforma, adapta ali o roteiro e faz essa formação e exibe lá num cinema, fecha uma sala, exibe para as famílias, e a gente vê o quanto as crianças se envolvem com isso e o quanto é mágico. O cinema tem essa magia, né, Vô? Não, com certeza, o cinema tem essa magia. O cinema te leva para outros mundos, para outros países, para outras realidades, né? Ou seja, é uma coisa assim impactante. E hoje a vida hoje é imagem, né? Ou seja, no período da pandemia que nós passamos, o que nos salvou e nos amenizou um pouco foi em relação à família, foi o celular, de você poder falar com teus entes queridos e tal. Eu passei 6 meses, eu e minha companheira, sem sair de casa, né? Eu e Maiara sem sair de casa. E se não fosse o celular, você não conseguia falar com ninguém. E vendo muito filme na Netflix, na Amazon, aonde estava, né? Ajuda você a respirar. A respirar, né? E agora com essas plataformas que tem aí, Amazon, Disney, eu estava vendo uma série que já está na 2ª temporada, que se chama DNA do Crime, do Heitor Dalia, que é sensacional, sobre
tráfico de droga e tal, Brasil, Paraguai, aquela zona ali. E você vê que são coisas que hoje nós estamos com uma qualidade que no mesmo nível do cinema americano ou de qualquer cinematografia. Vê é uma série de ação, DNA do crime, né? Explosões de carros, explosão de bomba, e muito bem feito, com muita competência, né? Quando você fala das plataformas, me traz um pouco, esse espaço ele tem sido mais democrático, ele tem abraçado também produções regionais, locais, e há espaço para isso crescer mais? Como é que existe, como é que transita isso aí? Não. Agora mesmo a luta maior do cinema brasileiro, inclusive o deputado federal André Figueiredo, era um dos relatores do projeto do VOD, né? É que Netflix, Amazon, Globoplay faturam bilhões e não pagam nada de imposto. Enquanto que na França, as empresas que exploram isso pagam 20% de imposto. No Chile, pagam 6%. Aqui não pagam nada, e quando estavam querendo pagar 3%, e que 1,5% fosse para fazer séries para eles. Então é uma luta grande. Era um dinheiro que viria justamente para ser investido nessa cadeia toda de infraestrutura que é necessária. Sim. Que vocês precisam. Não, que a gente precisa, e que sem isso aí o cinema brasileiro não sobrevive. Então essa é a luta constante que nós todos estamos. Ainda dentro desse olhar econômico, digamos assim, a gente fala numa outra ponta de um setor que movimenta a economia. Quando você fala de uma produção cinematográfica, você está falando aí de quantas pessoas envolvidas, né? Você está falando aí de quantas famílias que sobrevivem daquilo ali. Sim. Daquela cadeia produtiva toda, não é isso, Rodney? Não, com certeza, porque, por exemplo, eu me lembro quando eu fiz um longa de ficção, que se chama A Ilha da Morte, e foram 4 semanas de filmagem no Ceará e 4 semanas em Havana. A equipe do Ceará tinha 80 pessoas, a de Havana tinha 100. Então, olha, 80 pessoas são 80 famílias, né? Ou seja, o cinema ele tem esse poder de que ele não emprega só o ator e a atriz, ele emprega o carpinteiro, o médico, os hotéis onde os atores vão ficar hospedados. Ele tem uma... Hoje a indústria audiovisual brasileira, ela tem o PIB que ela gera é maior do que a indústria farmacêutica ou do que a indústria de celulose. Nossa. Então é um valor significativo, né? E números que muitas vezes ficam ali escondidinhos, né? Porque você está olhando ali para quem está na tela. Sim. Volney, me fala uma coisa, dentro dessa edição, né? Vamos trazer aqui agora um olhar para quem está na expectativa do Cine Ceará. Qual produção? Eu sei que é uma curadoria realmente muito cuidadosa, mas o que é que você pessoalmente, com o seu olhar de gestão desse tempo todo dessa mostra, recomenda e é imperdível? E qual momento, o grande momento que você acredita que vai acontecer nesse ano? Eu acho que a programação toda é imperdível, porque, veja, foram quase 1.200 curtas e foram selecionados 10. Então, imagina o filtro aí, né? Ou seja, é quase 110 por 1. Então você vai ter acesso ao melhor do curta-metragem dos últimos anos, né? Então isso aí é uma coisa muito, muito legal. Você vai ter, como eu falei, filme de Porto Rico, filme do Equador, a oportunidade de conhecer essas cinematografias. Mas com certeza a cereja do bolo é o Agente Secreto, do Kleber Mendonça, que
Logicamente, o Cine São Luís vai ficar pequeno nos seus 1.050 lugares, porque não cabe Fortaleza toda lá dentro, né? Mas eu acho que... E uma coisa que eu acho legal do Cine Ceará é que, se você quiser acompanhar a programação toda, você vai ter que ralar, mas dá para acompanhar, né? Mas são 6 longas, diferente de um festival como o do Rio, que tem 140, ou de São Paulo, que tem 200 e pouco. Tu não tem como ver isso em uma semana. Agora, 6 longas, que tu vai ver um por noite, é possível, né? 10 curtas em uma semana também. Participar da Mostra Olhar do Ceará, que é uma das mais procuradas, que acontece à tarde no Cinema do Dragão, também. Então eu acho que tem muita coisa legal para você ver, né? E quem é cinéfilo, mais ainda. Que bom. Antes da gente encerrar, eu queria trazer só um outro recorte que eu acho importante a gente refletir sobre. A gente falou de várias nuances aqui importantes dentro do cinema, e vocês também têm uma característica muito marcante, que é incluir aí a mão de obra feminina, né? Trabalhar com esse mercado, esse olhar sensível, diferente e talentoso da mulher no cinema. Fala um pouco sobre isso, Rony. Inclusive 2019 eu acho, 2019 a gente começou, e o Cine Ceará é o único festival que continua fazendo isso, é o único que faz e que continua fazendo. No mínimo, 30% desses filmes que eu falei tem que ser dirigidos por mulheres, né? Então, o ano passado foi quase 40%. A gente não só defende a cinematografia feminina, né? Mas a gente, na equipe do festival, a maioria da equipe do festival é de mulheres. Eu sou um dos poucos rapazes que transitam por lá, mas a maioria é de mulheres. E isso é muito legal, né? Porque você ter, ainda mais num estado como o nosso, que o feminicídio, a região do Cariri, é uma tristeza só, né? Ou seja, então eu acho que é fundamental reforçar a importância do papel feminino no audiovisual brasileiro e ibero-americano. Isso mostra justamente o que a gente conversou, o quanto você tem um olhar para o cinema, para a produção audiovisual, você mexe com tanta coisa. Sim. Você mexe com tanta... política, economia, causas, bandeiras que são levantadas ali, traz, para além do lazer, da diversão de quem vai como espectador, traz pontos muito importantes de reflexão, e eu acho que é um ponto que a gente deve colocar como um caminho, né? Eu enxergo muito isso, como um caminho que leva a vários lugares. Sim, não, com certeza, com certeza. Toda profissão é difícil, né? Mas eu acho que o cinema é um pouquinho mais difícil do que as outras. Você tem que ralar muito. Mas agora, recentemente, o curso de cinema da Federal do Cariri foi aprovado. Que bom! Semana passada, né? Então a gente vai ter também agora formação superior fora de Fortaleza, em Juazeiro, né? Então isso aí é uma... As escolas de cinema estão proliferando no Brasil. Acaba que dentro do estado a gente pode dizer que o Cine Ceará acontece naquele momento, mas ele é vivo o tempo inteiro, porque ele está ali fomentando, e é como se ele fosse uma sustentação e um estimulador de todo esse cenário. Com certeza, a gente está sempre acompanhando aí a política, e o Cine Ceará ele promove também o MAN, que é o Mercado Audiovisual do Nordeste, que é um evento de negócios do audiovisual. Ano passado nós fizemos a 5ª edição, que aí vem Netflix, Amazon, HBO, Canal Brasil, Sony, empresas que vêm comprar projetos do audiovisual. Porque se você se forma,
você se forma, mas você tem que sobreviver. Então você, no cinema, tu tem que fazer filme, produzir filme, ou então vai virar professor de cinema, né, que é outra possibilidade também. Então esse é um evento de mercado do Cine Ceará, que já foi feita a 5ª edição, que é justamente isso, é para abrir essas para as produções cearenses serem compradas aí pelas plataformas. Maravilha. Bom, eu queria muito agradecer a sua presença, foi um papo eu muito que agradeço, engrandecedor. foi ótimo. E seja sempre bem-vindo, estamos de portas abertas para divulgar, para estar aí apoiando esse projeto tão maravilhoso, que já faz parte, né, da identidade cultural do nosso Ceará. Muito obrigada. Obrigado, foi ótimo, obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima.